Bem, e acima de tudo, você tem que ter uma visão de empreendedor, né? Como se você fosse realmente se tornar um sócio daquele negócio. Afinal, você é realmente um sócio. Afinal, no imposto de renda que você vai declarar, você declara como sócio. É uma forma que a Bolsa de Valores intermedia de ligar pessoas que querem investir, que querem comprar ativos, só que simplesmente não querem, não podem, nem têm condições de comprar um ativo de 2 bilhões de dólares, um ativo de 500 milhões. Ninguém tem como ser sócio, né, sendo micro investidor. A gente começa ali com nossos primeiros R$ 1.000, né, com nossos primeiros centavos reais ali que você tem para investir, para reinvestir, e você acaba sendo realmente tendo que ter essa visão de empreendedor. Afinal, depois de toda essa análise que eu mostrei, como que você faz, análise contábil, análise de você saber ali o que certos indicadores querem dizer, de ver os números da empresa, ver os números de qualidade, de como que ela é vista pelo cliente, se ela tem reclamação, se ela tem ali um indicador contábil de que ela tem muita dívida, de que ela está crescendo quantos por cento ao ano, de quanto ela paga de dividendo. Depois de analisar todos esses números que realmente interessam, ainda cabe a você lembrar de dois fatores, de alguns fatores, assim, de dois fatores. Essa empresa tem potencial? Qual o potencial dessa empresa a longo prazo? E só você vai poder saber disso entendendo de negócios. Por exemplo, vocês hoje é nítido que empresas como Facebook, Google, empresas de tecnologia, são uma grande tendência, tem uma grande possibilidade de a longo prazo elas se valorizarem. Por quê? Porque elas criam coisas incríveis, né? Coisas que os usuários, querendo ou não, vão ter que usar em algum momento. Afinal, todo mundo usa o Facebook, todo mundo usa o Google para fazer uma pesquisa e você vai entendendo esse tipo de coisa, né? Que, por exemplo, se você usa, você pode não gostar da Petrobras porque é uma empresa envolvida em corrupção, foi um pivô aí de uma crise no Brasil, né? A Dilma, o Lula, todos esses políticos corruptos aí que a gente conhece estavam sim envolvidos com Petrobras, os grandes bancos que cobram taxas absurdas. Você pode não gostar dessas empresas, mas em algum momento você começa a analisar, olha, eu mesmo não gostando, eu só tenho uma opção, eu tenho que abastecer meu carro, eu tenho que usar produtos da Petrobras. Eu posso não gostar das empresas de energia, mas eu preciso de energia elétrica na minha casa. Então você acaba entendendo que algumas empresas, por mais que as pessoas não gostem, que elas não tenham essa preocupação com o cliente tão grande, que elas continuam sendo empresas úteis, né, para a sociedade, são empresas de bens de consumo que as pessoas precisam usar sempre, energia, água, como eu falei, petróleo. Então, mesmo essas empresas, elas acabam sendo empresas ali que podem ser proteção ali no início, são boas opções, principalmente no início, né? Mesmo você que não goste ali de, não tem uma visão empreendedora muito minuciosa, você já pode começar por essas empresas que têm bens de consumo perene, né? Bens que as pessoas vão continuar precisando, independente se a empresa é boa ou não. Então, cabe essa análise também. E você vai ver ali uma lista de 400 ativos, 357 que eu me lembro que a gente viu aqui na Status Invest, que eram empresas disponíveis na bolsa, tinham 250 fundos imobiliários disponíveis. Você vai analisar todos eles um por um? Não, gasta muito tempo. Você vai analisar eles um por um para simplesmente investir R$ 1.000, né? Não compensa. Então você consegue ali já ir filtrando, vai filtrando por quais setores são melhores, vai descobrindo quais setores são melhores para o seu perfil, vai descobrindo quais empresas têm potencial de valorização, né? No caso, como eu falei, a gente analisou ali o Banco Inter. Então, identificar que é bem diferente um Banco Itaú do Banco Inter, um Banco Itaú, maior empresa, uma das maior banco da América Latina, contra um banco digital que está só começando. Então, saber ter essa visão de empreendedores, essa visão de sócio, de pessoa de negócios, saber identificar esses pontos, né? Essas empresas que podem vir a valorizar. E colocar uma estratégia de negócios ali que seja bem viável. Como eu falei, tem a composição que você pode seguir o que eu falei, mas pode também, dentro de reduzir risco e diversificar os seus ativos, colocar ali empresas de vários setores. Por exemplo, eu não gosto de investir em empresas que o governo tenha participação, porque a gente sabe que o governo é corrupto em sua grande maioria, não porque ele quer, mas simplesmente porque o sistema de Estado não funciona em nenhum lugar, né? Mas lá na Europa tem um país lá que funciona. Acaba você, assim, o governo ele não gera ativos aqui no Brasil. Esse é o grande fator. Pode funcionar lá fora, né? Você tem os Estados Unidos, onde as coisas são bem mais sólidas, onde você pode, de certa forma, confiar no governo. Mas aqui não. Aqui a gente sabe que todo o dinheiro que está na mão do governo está suscetível à corrupção e há muita regulamentação.
empresas do governo acabam sendo muito burocráticas, acabam demorando muito para sair de situações, acabam criando crises internas aqui no Brasil, né, como a gente falou do caso da Petrobras. Então, às vezes investir numa petrolífera privada, né, e acaba sendo uma melhor opção do que uma Petrobras, por exemplo, né? Investir na PetroRio, que é uma petrolífera lá do Rio de Janeiro de origem privada, mas você tem mais possibilidades de crescimento e você tem esse risco menor. Afinal, investir e ser sócio do governo não é uma opção muito boa. Afinal, o governo não tem pele em jogo, né? Que é um grande conceito. Se os sócios da empresa não estão ali não tem ações da empresa, se quem executa a tarefa diária ali da empresa, o executivo, o diretor, o presidente, se eles não têm envolvimento direto com a empresa, se eles simplesmente podem ser mandados embora e contratados em outras empresas, eles não vão ter envolvimento emocional, eles não vão ter envolvimento de trabalhar mais, de dedicar, de estar preocupado com cada detalhe do faturamento da empresa. Então, essas percepções é só você que consegue ter. O site Status Invest, ele não traz isso, ele traz apenas uma composição acionária, ele te mostra os dados financeiros, mas não te mostra o que é positivo a longo prazo, que ser sócio do governo nem sempre é bom, que ter sócios que realmente estão com ações envolvidas, que eles têm a participação deles no negócio, que o CEO tem 10% da empresa, enfim, isso traz uma grande diferença na performance. Empresas ali que as pessoas, que o dono está envolvido, tem muito mais aquela cultura, aquela questão de dono ali realmente, de pele em jogo mesmo. E por isso que eu falo, depois de fazer toda a análise de definir quanto você vai ter de cada ativo na sua carteira, é necessário que você filtre antes de tudo e depois, ou seja, ali quando você vai olhar os 400 ativos e vai selecionar alguns para você analisar mais a fundo, você olha para esse ponto como empreendedor, como se você fosse se tornar sócio mesmo desse negócio. Afinal, é isso que vai acontecer. Então, você consegue ver, se você usa um iPhone da Apple, você simplesmente vai adorar, porque é o melhor formato, melhor produto que a gente tem hoje de smartphone, de computadores, os melhores estão ali. Talvez o iOS seja melhor do que o Android, se você gostar. Então, se você tiver essa experiência de usuário, você vai entender que outras pessoas que vão usar esse produto vão gostar. Agora, se você usa o produto, por exemplo, você vai no Banco Bradesco, abrir uma conta, você vai esperar ali 1 hora na fila, vai esperar mais meia hora, eles não vão te atender em um dia só, você vai ter que ir no outro dia. Aí você, poxa, não compensa, a experiência do usuário aqui é ruim. Então, esse tipo de visão que você vai tendo, que você vai vendo alguns pontos que você precisa e vai ficando esperto. E não se preocupe, você não tem que aprender tudo isso ao mesmo tempo, né? A ideia é que você divida isso em aprendizados, e aqui eu estou trazendo só um pouco para você, só uma ideia inicial para que você comece a perceber esses pontos. Outro ponto dessa visão empreendedora é simplesmente você ver ali se essa empresa é inovadora, se essa empresa é disruptiva. Afinal, você quer que os ativos se valorizem muito. E quem investiu lá no Facebook lá atrás, né, no IPO, na abertura de capital do Facebook, ou quem investiu na abertura de capital do Banco Inter, quem investiu na abertura de capital da Magazine Luiza aqui no Brasil, foi quem aproveitou mais, aproveitou exatamente, entendeu ali naquele momento que aquela empresa tinha potencial, que ela cuidava do cliente, da experiência do usuário, que ela era inovadora, trazia tecnologia, sabia da importância disso, que ela tinha acionistas que estavam com a pele em jogo, que se a empresa fosse mal, ele perderia. Então isso tem uma grande diferença do que um presidente contratado, que ele ganha um salário mensal e algumas participações no lucro, mas ele não tem envolvimento nenhum com a empresa. Exatamente quem está mais suscetível a se corromper, né, a colocar a empresa em uma crise, a tentar burlar o sistema para ganhar algumas centenas de milhares de reais ali. O executivo pago por salário, que não tem envolvimento com o negócio, ou o dono que sabe que se aquilo ali acontecer, ele perde patrimônio. É claro que é aquela pessoa que não tem pele em jogo. Então, esse tipo de percepção. E principalmente eu falo de corrupção porque aqui no Brasil, cara, a gente acaba tendo exatamente isso. A gente acaba tendo que preocupar com a burocracia que a gente tem aqui, com a regulamentação do governo, né, que dificulta para as empresas, para os negócios, e com a corrupção que a gente sabe que acontece muito no Estado, que gera muitas crises internas. A gente está passando agora pela crise do coronavírus, que é uma crise mundial, mas a gente sabe que a gente já passou por crises internas, como todo ano de eleição vira aquela bagunça toda, a bolsa vira uma zona.
todo ano a gente teve impeachment da Dilma, depois entra o Temer, a gente tem corrupção, esquemas como mensalão, Lava Jato, você tem todas essas, o Joesley, o caso da JBS, tudo isso são crises internas que a gente mesmo criou, que a gente mesmo, eu falo, os nossos políticos, nossos empresários, e que não jogam o jogo da forma lícita, criam essa incerteza, e isso acaba sendo ruim. E no final disso tudo, olhar para se você está em dúvida ainda se deve ou não investir no mercado financeiro, se você deve ou não, saiba que é mais fácil a gente morrer do que o mercado financeiro. Afinal, se você analisar muitas empresas lá nos Estados Unidos, mercados como os Estados Unidos, que tem mais de 100 anos de operação, você entende que essas bolsas de valores estão hoje mais sólidas. A gente aprendeu com o passado, com a crise financeira dos Estados Unidos, com a bolha das .com, né? Com a bolha lá de 2000 das empresas de tecnologia, e isso tudo criou uma economia fortalecida. Claro que a gente viu na crise do coronavírus coisas que aconteceram. Claro que a gente viu que nessa crise do coronavírus muita coisa aconteceu, que a gente perdeu dinheiro, que teve gente perdendo dinheiro por não saber, por exatamente isso, que empresas se desvalorizaram 70, 80% no caso das empresas de aviação. Claro que a gente viu que isso aconteceu, que o mundo tem risco, mas você vê que já voltou ao normal, que já voltou, que isso é só você saber perceber que você deve comprar na baixa e vender na alta, e você vai pegando essas coisas facilmente. Então tem essa visão de como se você fosse se tornar sócio desse negócio e evite essas armadilhas que eu acabei te passando aí.